Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e finalmente chegou o momento da gente falar sobre o Superman, novo filme do Superman, que eu sei que ele tá bem atrasado por aqui, inclusive, mas eu já expliquei pra vocês tudo o que aconteceu, então por isso que esse vídeo tá atrasado. E que finalmente vou falar pra vocês que eu achei um filme do Superman que eu gostei. Inclusive, a gente vai comentar sobre o novo filme do Superman com spoilers, mas porque também a gente fala sobre outros lançamentos e o mundo de cultura pop. Então, se você gosta aí de ficar por dentro das novidades que a gente tem de filme, de série, nos streamings, nos cinemas, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que assim, sempre que tiver novidade, o YouTube te notifica. E também já deixa o seu like aqui nesse vídeo, que é assim que eu sei que vocês gostam de vídeos do universo da DC também. Posso trazer mais, e é assim que o YouTube entende também que vocês gostam e pode divulgar esse vídeo cada vez pra mais gente. Então agora a gente vai falar sobre o Superman. O novo filme do Superman era um dos lançamentos mais aguardados de 2025, que sinceramente eu não sabia muito o que esperar, né? Eu cheguei a acompanhar os trailers, mas eu acho que os trailers, eles não entregaram muito pra gente o que a gente podia esperar, né, aí da história desse novo filme do Superman. E esse filme, ele parte direto aí de quando o Clark, né, já tem aí essa dupla identidade dele, que ele é o Clark Kent, mas ele também é o Superman. E já faz algum tempo, inclusive, que ele tá aí como Superman, ajudando as pessoas. Faz uma diferença de 3 meses. Eu acho que são 3 meses, né, que o Clark já tá aí agindo como Superman. São 3 meses ou 3 anos, eu acho. É alguma coisa assim. Inclusive, esse eu acho que é um dos pontos bem positivos aqui do filme. Porque a gente não tem um filme de origem do Superman. E isso eu gostei muito, porque vamos falar a verdade. A gente já tá cansado de saber a origem do Superman. Tem muitos filmes com a origem dele e todo mundo já sabe quem é o Superman, como que ele acabou na Terra, que ele veio aí de Krypton, por que ele veio pra cá, como é que ele chegou. Todo mundo já sabe a história do Superman. Então realmente não tinha necessidade de a gente ter outro filme de origem. Esse tinha sido um dos motivos, inclusive, que tava todo mundo, novo filme do Superman, novo filme do Superman. E eu tava meio, vou assistir pra ver qual é que é, mas não tô nem um pouco animada, justamente porque eu achei que a gente ia ter outro filme de origem, mas ainda bem que a gente não teve. E para esse filme do Superman, o James Gunn apostou em mostrar um outro lado, né, aí do herói, que é esse lado mais humano, e ao mesmo tempo mostrando que as ações que o Superman faz geram sim consequências. Como a gente pode ver na questão aí da guerra, que aqui dentro da história a gente vai ter tendo uma guerra entre a Borávia e Jahanpur. E o Superman simplesmente foi, quando começou essa guerra, ele foi e ajudou aí o povo de Jahanpur, porque eles estavam em bastante desvantagem, né? A gente pode falar isso, que eles estavam numa grande desvantagem, eles estavam sofrendo aí porque eles não tinham muito armamento, enfim. E aí o Superman vai e destrói todo o armamento da Borávia. Eu não lembro, eu sei que no quadrinho eu acho que ele chega a ameaçar o presidente da Borávia. Eu só não lembro se aqui no filme isso realmente acontece ou não. Mas enfim, a questão é que o Superman ajuda o lado de Jahanpur. Só que a questão é que o Superman é visto como uma imagem e como um aliado, como um prestador de serviços do governo dos Estados Unidos. E a Borávia tem justamente aliada dos Estados Unidos. Então, o Superman ter atacado e acabado com os tanques de guerra da Borávia para ajudar Jahanpur acabou gerando toda essa questão política, porque é como se os Estados Unidos tivessem atacado ali um aliado deles. Apesar de não ser a maior fã, né, do Superman, porque, não sei, eu sei quem ele é, eu conheço os poderes dele, mas eu só realmente não sou louca por ele igual algumas pessoas. Eu nunca tinha tido essa imagem do Superman poder ser meio que um prestador de serviços pro governo, ou como se fosse uma figura ali, né, do governo americano, dos Estados Unidos, e enfim. Eu sempre vi ele realmente como esse super-herói que ele ajuda quem ele precisar. Independente de se é aliado dos Estados Unidos ou não, se é de outro país ou não. Eu acho que dá pra falar que eu sempre vi ele assim como uma atitude bem parecida com a que o Capitão América tem em Guerra Civil. Porque em Guerra Civil a gente tem lá o Capitão América, o pessoal, né, querendo que eles assinem lá o tratado, não lembro do que aí impediria eles de ajudarem as pessoas. Eles só poderiam ajudar as pessoas se o governo permitisse. E aí a gente tem ali o Steve falando que ele não concorda com isso, porque ele acha que todo mundo tem que ser salvo, independente de se o governo autorizou ou não.
Então eu sempre tive uma ideia do Superman bem parecida com essa ideia do que seria o Capitão América. É que o Capitão América é bem atrelado, né, realmente aos Estados Unidos. Tanto que o nome dele já mostra isso. Mas eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer em questão aí de personalidade mesmo, sabe? De vontade. E o filme explora bastante esse lado, então, do Superman de ajudar quem ele acha que tem que ajudar, né? De salvar as pessoas que ele acha que tem que salvar. Não de ficar olhando se, né, se isso vai trazer alguma complicação política ou não. E eu acho isso vai muito, né, pro lado humano dele, que eu acho que é uma coisa bem explorada aí durante o filme. Tanto que ele podia ter acabado com vários inimigos contra quem ele lutou. Tanto que tem aquele monstro gigantesco lá, que ele podia ter acabado com aquele monstro. Mas eu imagino que ele podia ter acabado com aquele monstro sem a ajuda da Sociedade da Justiça. Mas a questão é que o Superman, ele não quer matar. Né? Ele fala que ele não quer matar porque ele quer levar o bichinho, o monstro, para ser colocado numa cela e ser estudado. Então, assim, o filme vai explorar bastante esse lado humano e eu acho que uma cena, inclusive, que mostra o quanto a gente tem um Superman mais, né, realmente humano, essa mudança aí nele, é a conversa dele, quando ele dá a entrevista como Superman para Lois. Que, inclusive, aqui nessa versão a gente já tem o Clark e a Lois com o relacionamento deles. E ela fala que, né, ela até gostaria de fazer uma entrevista com o Superman e ele simplesmente aceita. E aí a gente tem a Lois pontuando para ele todas as questões políticas que ele acabou complicando quando ele atacou a Borávia. E aí ele simplesmente olha e fala, tá, mas o pessoal de Jahranpur estava sendo ameaçado, pessoas iam morrer, como é que eu não ia ajudar? Eu acho que essa gera uma grande discussão entre os dois, mas que ali a gente consegue ver bastante o quanto o Superman ele não tá nem aí para as questões políticas. O que ele quer saber realmente é de ajudar as pessoas e que fazer o que ele acha certo, que para ele a guerra não é certo, então então ele vai ajudar quem tá em desvantagem e quem não teria condições de se defender. Dentro disso ainda eu acho que tem uma outra questão que vai impactar bastante essas atitudes do Superman, que é quando ele consegue, que é a relação dele com os pais, tanto os pais biológicos quanto os pais adotivos dele aqui na Terra. Que ele fala muito da mensagem, né, que veio com ele na nave, quando os pais dele mandaram ele pra Terra, e que inicialmente ele sempre viu uma parte ali da mensagem de falando que, né, ele era uma boa pessoa, que era para ele ajudar as pessoas na Terra, e enfim, para ele ser um bom homem e tal. Só que uma parte dessa mensagem estava danificada, e aí a engenheira, que é uma aliada, né, tipo um robô que o Lex criou ali para ajudar ele a derrotar o Superman, consegue pegar e terminar, né, de decodificar, de transmitir essa mensagem, descobrir o que tem no resto da mensagem. E o Lex, inclusive, usa isso a favor dele. E aí a gente descobre que o resto da mensagem era os pais dele falando que mandaram ele pra Terra para ele procriar, né? Para ele usar, para ele encantar as mulheres, procriar e meio que criar uma nova Krypton, vamos falar assim, né? Porque aí ele ia gerar, se ele ficasse com todas as mulheres do planeta Terra, ele ia realmente gerar vários filhos e a gente ia ter uma nova Krypton, ou pelo menos metade, né, da Terra. Então, que no final das contas, a imagem que ele tinha dos pais deles biológico não era o que ele esperava. E isso também gera uma cena lindíssima, que eu gostei muito, da cena dele com o pai dele aqui na Terra, que é Jonathan, o nome dele, se não me engano. E a gente vê que toda essa questão das pessoas estarem duvidando realmente de quem é o Superman, se o Superman é uma boa imagem mesmo, se ele realmente é um bom herói, e também isso que ele descobre dos pais, que o que ele achava que os pais tinham falado que ele devia fazer não era aquilo, né? Ele achou que ele tinha uma missão e na verdade não era aquela missão dele, causa toda uma crise de identidade, de quem é ele então, por que ele tá aqui, o que ele tem que fazer com os poderes dele. A gente vê que ele fica muito na dúvida, e aí então gera essa conversa do Jonathan com o pai dele, que eu amei. E aí a gente tem a cena do Jonathan falando pra ele que são as ações dele e as escolhas dele que fazem ele quem ele é, e não uma mensagem que os pais dele biológicos tinham mandado para ele, que no final das contas ele fez uma coisa muito boa com os poderes dele aqui na Terra e que o pai dele tem muito orgulho dele. Essa cena é uma cena lindíssima. Então, dado tudo isso, né, todo esse contexto, eu gosto muito dessa imagem que eles trouxeram para esse novo Superman, mostrando que ele é poderoso, ele é um herói, mas ele também comete erros, ele perde luta, tanto que na verdade, a gente começa o filme como o Superman tendo acabado de perder uma luta contra acho que é Caçador, que chama aquele outro vilão gigantesco que o Lex criou.
e que realmente ele, né, ele ganha uma luta contra o Superman, que a gente vê o Superman sendo derrotado, porque eu acho que a gente sempre teve uma imagem muito do Superman de como se o Superman fosse perfeito, como se o Superman não cometesse erros, como se o Superman tá sempre certo, como o Superman é muito forte, ele sempre vence todas as lutas, e não é assim. Então por isso que eu falei que eu acho que o James Gunn trouxe esse lado mais humano realmente aqui para esse Clark Kent, que bem mais Clark Kent, na verdade, do que Superman, que tem todas essas nuances, né, aí dentro, até porque já faz alguns anos que ele tá aqui na Terra e a gente consegue ver o quanto ele realmente gosta da Terra, o quanto ele tem carinho pela Terra, o quanto ele tem carinho pelos humanos, e ele até acabou se tornando aí realmente mais como a gente. A gente já sabia que teríamos a participação da Sociedade da Justiça aqui dentro desse filme do Superman, que aí a Sociedade da Justiça é formado pelo Lanterna Verde, a Garota Falcão e o Senhor Incrível. Inicialmente eu tava meio na dúvida de como que ia funcionar essa dinâmica da Sociedade da Justiça com o Superman, porque eu tava com uma ideia e eu tava achando que poderia acontecer de ficar meio que uma coisa de o Superman, se eu conseguir derrotar algum vilão, se ele tivesse ajuda da equipe. É mais ou menos o que acontece nas últimas temporadas do Flash, da série do Flash. Que depois que o Flash na série ele cria, né, a equipe Flash, ele só vai para os lugares se a equipe for junto, para tudo ele precisa ali da equipe junto com ele, e sendo que isso é uma coisa que não me agrada muito na série do Flash, por exemplo. Então eu tava achando que isso poderia também acontecer aqui no filme do Superman, só que eles foram, na verdade, por um caminho completamente oposto, que eu gostei muito. Que na verdade todos eles são amigos, todos eles se conhecem, e eles estão ali sim para ajudar o Superman, mas não para interferir na batalha do Superman. Mas quando o Superman precisa de ajuda em outros lugares. Que ali no final do filme, enquanto o Superman tá lutando contra o Ultraman, tem a guerra acontecendo lá na Borávia e em Jahanpur. Acontecendo de propósito, para meio que mostrar que aqui, ó, vocês estão enaltecendo, gostam tanto do Superman. Superman não veio salvar vocês. Né? A imagem realmente que o Lex queria causar ali naquele momento. E naquele momento, por exemplo, o Superman ele precisava de ajuda, porque não tinha como ele tá aqui lutando contra o Ultraman e contra a engenheira e ir lá pra Borávia, né, pra onde tá acontecendo a guerra, e ajudar o pessoal de Jahanpur também. Não tinha como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso também é uma coisa que eu gosto muito que o filme mostra, que ele é um super-herói, mas ele não é milhares, entendeu? Apesar dele ser rápido, ele não consegue assim, se teletransportar dessa forma. E aí a gente tem a Sociedade da Justiça indo lá e ajudando as pessoas de Jahanpur, que é a Garota Falcão, acho que é a Garota Falcão até que olha e fala, ó, desculpa, fala pro menininho, desculpa, o Superman não conseguiu chegar, mas ele mandou a gente. E além desse grupo, a gente, né, dessa Sociedade da Justiça, também tem a participação ali da equipe de jornalismo da Lois, que eu gostei muito. Eu tava me perguntando onde que eles vão se encaixar, porque teve alguns momentos do filme que você vê que eles deram uma importância, sabe, para esses personagens. E eu tava tentando entender também como que eles vão se encaixar na história. E eu gostei muito de como eles usaram o jornalismo, a reportagem, para poder acabar ali com o Lex, né? Ajudar a queimar a imagem do Lex. Porque também todo mundo tinha essa imagem de que o Lex, nossa, ele é rico, ele é milionário, que ele era muito bom. E na verdade também não era isso, né? Ele que estava ali armando tudo por trás das imagens ruins que fizeram sobre o Superman, tudo de calúnia que foi espalhado pelo Superman, foi tudo planejado e feito pelo Lex. Então a gente tem essa equipe de reportagem também da Lois ajudando o a advogar e a trazer isso a público. Ainda falando disso, eu acho que também, e um pouco e também da Sociedade da Justiça, gosto também deles usarem eles aproveitarem esses personagens para mostrar que o Superman, sim, ele existe ali na cidade, mas ele não é o único super-herói. Uma coisa que às vezes eu me pergunto, sim, assistindo os filmes da Marvel, por exemplo, estamos assistindo um filme do Homem-Aranha. Aí eu olho e falo, mas gente, só tem um Homem-Aranha nessa cidade, não tem um outro super-herói pra ir ajudar ele. E aí a gente tem meio que essa quebra aqui no filme do Superman, porque a gente vê que tem o Superman, mas também na cidade tem a Sociedade da Justiça. E que nem sempre o Superman precisa lutar contra todos os vilões. Que tem uma cena que a Sociedade da Justiça tá lutando ali contra um monstro, e a Lois até fala pra ele, fala, você não vai ajudar eles? Ele olha e fala, não, eles dão conta disso sozinho. Então a gente vê que muitas vezes eles nem interferem na briga ali que os dois, né, que um tá tendo o vilão que o outro tá derrotando. Gostei bastante disso também. Já que a gente estava falando sobre o Lex,
vamos falar sobre Nicholas Hoult como o Lex Luthor, porque, gente, ele está maravilhoso como o vilão desse filme. Eu acho que o Lex Luthor é o vilão mais clássico que a gente tem aí do Superman, e eu gostei principalmente que, assim, as motivações dele são simples, né, na verdade. Que, por que ele não gosta do Superman? Porque ele tem inveja. A verdade é essa. Ele tem inveja, ele tem dinheiro, ele é inteligente, ele arranja várias formas de tentar derrotar ou queimar a imagem ali do Superman. E que eu vou falar pra vocês, essas motivações do Lex Luthor, eu achei muito realista. Porque a verdade é que, se a gente também vivesse em um mundo em que tem heróis, ia ter gente igual o Lex contra os heróis. Ia ter gente aí com muita inveja deles, arranjando uma forma de queimar a imagem deles para as pessoas, enfim. Então eu achei as motivações desse Lex Luthor muito realista. Apesar, claro, né, de, por exemplo, ele criar um Ultraman, que é o clone ali do Superman, ele ser obcecado ali pelo Superman, eu achei, no final das contas, a motivação dele bem realista e que o Nicholas Hoult fez um Lex Luthor maravilhoso, que faz você realmente ter raiva desse raio, desse vilão. E eu achei muito interessante, muito inteligente tudo que ele faz. Porque, novamente, ele sempre foi obcecado ali pelo Superman, e aí ele pega e ele começa a pensar em várias coisas, né? Então, por exemplo, de falar coisas ruins sobre o Superman na internet, ele planeja todos os vilões, ele cria um clone do Superman, ele sabe todos os movimentos que o Superman vai fazer. Gente, genial. Gostei muito desse Lex Luthor. O Krypto também é um espetáculo à parte, né? Essa é a verdade. O Krypto, gente, o Krypto é maravilhoso. No trailer ele já era muito fofo e aqui no filme é melhor ainda. As cenas dele, por exemplo, lutando ali, ajudando o Superman, ou correndo atrás das bolinhas lá, das esferas do Senhor Incrível. Muito bom, muito bom. Eu gostei muito dessa dupla do Superman com o Krypto. E o Krypto rouba todas as cenas que ele aparece, ele rouba a cena. E eu gostei que a gente também tem aqui, apesar do Krypto ser um cachorro com superpoderes, ele realmente é o que um cachorro seria. Sabe? Aí como que seria um cachorro se ele fosse também um herói? O Krypto é exatamente isso, que em muitos momentos ele só faz besteira, né? Acho que tem um momento até que o próprio Clark Kent fala isso, que ele não é o melhor cachorro do mundo, mas mesmo assim, mas que ele deve estar se sentindo sozinho, que é quando, né, o Lex captura ele. Então também, o Krypto também é maravilhoso. Eu não acho que esse filme do Superman ele seja que ele seja super inovador. Ai, nossa, estamos vendo coisas novas, enfim. Não acho nada disso. Na verdade, se a gente for olhar a história do Superman de uma forma geral, a gente tem um roteiro meio que até que simples, uma história simples, mas que ela é muito bem feita e muito bem trabalhada, que o James Gunn soube realmente, primeiro, o James Gunn sabe aí trabalhar com grupos, né, com história, que a gente tenha vários protagonistas. A gente viu isso em Guardiões da Galáxia, a gente viu isso em Esquadrão Suicida, e agora a gente também tá vendo isso em Superman, e também é o que eu tô falando, eu acho que a gente não tem uma história extraordinária aqui no filme do Superman, mas ele é um filme que ele é bem trabalhado, então todas as questões, as motivações do Lex Luthor, por mais que elas sejam simples, elas são bem trabalhadas, mostra pra gente o quanto o Lex realmente é inteligente, o quanto ele usa a cabeça dele pra tentar derrotar o Superman. A gente tem todas as nuances aí envolvendo o herói, mostrando que ele não é tão diferente da gente. Tem ainda a Sociedade da Justiça, que é muito bem encaixada dentro do elenco, dentro do resto dos personagens, assim como a equipe de jornalismo da Lois. Então ele soube trabalhar muito bem tudo que ele quis trazer aqui pra dentro do filme do Superman. E não ficou uma salada, não ficou coisa assim, com ponta solta assim, né, na história principal do filme. Não ficou coisa jogada, foi tudo muito, muito bem feito. E eu não esperava uma coisa diferente vindo aí do James Gunn, né? Porque, novamente, a gente já viu outros trabalhos dele e a gente sabe que o cara, ele realmente sabe o que ele faz. Só pra não falar que, eu não falei sobre ele, sim, vou falar sobre o David Corenswet, que é quem faz o nosso Superman, que eu gostei muito dele como Superman. Eu sabia que eu já conhecia esse cara de algum lugar. Eu tinha certeza que eu olhei quando anunciaram ele, né, de Superman, eu olhei e falei, eu tenho certeza que eu conheço esse homem de algum lugar. E depois eu lembrei, porque eu realmente já assisti várias coisas com ele. Ele fez The Politician na Netflix, ele fez a série Hollywood também na Netflix, ele fez o filme Grandes Hits, que saiu ano passado no Star Plus, e tem até vídeo aqui comentando sobre esse filme com vocês. Ele também fez o filme Como Seria Se.
Então, assim, ele é um ator que realmente eu olhei e falei, eu sei que eu conheço ele, eu só não tava lembrando de onde. E aí eu descobri que eu assisti várias coisas com ele, e ele como Superman tá incrível, gente. Eu gostei muito dele como o novo Superman. Muita gente ficou na dúvida aí se ele ia entregar um bom Superman ou não, mas eu amei demais. E claro que a gente também tem que falar sobre o final do filme, porque o final do filme poderia ter sido uma cena pós-crédito? Poderia, mas o James Gunn resolveu entregar pra gente aqui, logo no filme, no final, última cena do filme, que é a aparição da Supergirl, que no caso, a Supergirl, ela vai ser sobrinha do Superman, porque na série da Supergirl, ela é prima do Superman. E aqui ela vai ser a sobrinha, então, do Superman, que o Krypto é o cachorro dela, o que fez todo sentido, porque assim, o Krypto, apesar dele ser muito fofo, as cenas dele serem muito boas, claramente aquele cachorro que só faz besteira e é uma catástrofe, não poderia ser dele, né? Tinha que ser de outra pessoa. E aí a gente descobre que, na verdade, então, o Krypto é da Supergirl. E eu gostei muito, pra mim fez muito mais sentido, inclusive, ter terminado com essa cena, porque recentemente eles anunciaram o filme em solo da Supergirl, que vai sair em 2026. E eu tô muito animada, tá? Porque caso você não saiba, a Supergirl é a minha heroína favorita. Então eu tô muito animada pra ver um filme solo dela nos cinemas. Eu acompanhei toda a série dela, apesar que a última temporada eu ainda não terminei. Porque a última temporada é bem arrastada. Mas eu gosto muito da personagem, ela é a minha super heroína preferida, então eu estou bem animada agora pra ver o filme solo dela. A gente tem uma outra cena, a gente tem uma cena pós-crédito do Superman como Senhor Incrível, mas eu acho que é uma cena que não acrescenta tanto pra gente. No final das contas, eu me surpreendi positivamente com o Superman, porque realmente é um filme que eu estava, vou assistir por assistir, e acabou sendo um filme do Superman que eu gostei bastante. Como eu falei, eu não sou muito afeiçoada a esse herói. Na verdade, eu não sou muito afeiçoada ao universo da DC, de uma forma geral, a não ser com a Supergirl e com o Flash, porque são meus dois super-heróis favoritos, mas todo o universo da DC realmente é um universo que eu não sou muito chegada, que eu não sou muito afeiçoada, e esse filme do Superman me fez gostar muito realmente aí do herói e começar a criar um pouco mais de carinho por todo esse universo. Então foi um filme que me surpreendeu positivamente. Se você assistiu já o filme do Superman, conta pra mim nos comentários o que você achou, vamos conversar mais sobre. E a gente ainda vai falar sobre o Quarteto Fantástico, eu sei que esse vídeo tá atrasado também, mas eu vou trazer vídeo pra vocês sobre o Quarteto Fantástico. Então, pra você não perder mais nenhuma novidade do mundo de cultura pop, aí os filmes, séries que a gente tá tendo nos cinemas e nos streamings, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, que eu sempre tento trazer as novidades pra vocês o quanto antes. E também deixa o seu like aqui nesse vídeo, que me ajuda bastante. E é assim que o YouTube entende que se você gostou desse tipo de conteúdo, outras pessoas também podem gostar. E ele pode recomendar esse vídeo cada vez pra mais gente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo.